Fala aí, galera. Aqui quem fala é o professor Rosante de História. A gente está aqui hoje para falar de um assunto muito importante para vestibular, que é a economia e as mudanças sociais no Segundo Reinado. Ou seja, quais são as questões econômicas que marcam, que dão característica para o Segundo Reinado brasileiro. Então vamos acompanhar aí toda essa explicação com muita atenção. E tudo começa quando você vai lembrar do principal produto, o carro-chefe da economia nacional no Segundo Reinado, e durante a República Velha, o grande ouro negro, o nosso querido café. Aquele cafezinho que muita gente não consegue ficar sem. Esse café explodiu para a economia nacional como grande produto brasileiro exatamente no meio da regência, e no Segundo Reinado ele já é o produto com grande repercussão econômica, ou seja, ele já tem um grande impacto nos lucros dos cofres brasileiros. E esse café que vai se espalhar pelo território no Sudeste, ele tem mais ou menos duas fases. Numa primeira fase, onde ele vai literalmente despontar no Vale do Paraíba, que é essa região aqui em marrom no mapa. Ó, tá? Ele começa aqui no litoral, na Baixada Fluminense, e aí ele vai para o Vale do Paraíba, onde ele se estende ali, caminho do Espírito Santo, e até a região do Vale do Paraíba em São Paulo, onde você tem Taubaté, São José dos Campos e essas cidades. E nessa região ele foi o café mais importante, mais lucrativo entre mais ou menos 1836 até 1870. Não significa que depois de 1870 ele deixou de ser lucrativo. Ele só não era mais o mais lucrativo, porque depois dessa data uma outra região vai superar a importância econômica em relação à produção de café. E aí vai vencer nessa corrida o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba ele tinha uma produção marcada por uma mão de obra escrava. E era basicamente no Vale do Paraíba o plantation, literalmente. Tá? Latifúndio, exportação, monocultura, escravismo. O modelo do plantation era aplicado ali na região do Vale do Paraíba. Só que o problema do Vale do Paraíba é que geograficamente ele era um vale, o perfil geográfico era um vale. E aí ficava difícil de você espalhar o plantio de café em regiões ali literalmente do vale. Você tem muito terreno acidentado que dificultava o aumento do plantio de café. Então tinha muitas áreas que você perdia. E aí esse café começou a migrar por áreas que fossem mais propensas para ele. Ele começou a ir rumo Oeste Paulista. E no Oeste Paulista ele vai se encontrar. Ele já começa a migrar para o Oeste Paulista ali em mais ou menos 1850, ele está indo rumo ao Oeste Paulista, mas aí dali para frente ele vai deslanchar rumo ao interior de São Paulo, para o limite do oeste, rumo ao sul de Minas Gerais e rumo ao norte, na verdade ao noroeste do Paraná, região de Maringá e Londrina. Então ele vai espalhar mesmo e vai se alastrar. E ele não para de correr para o interior. E esse café do Oeste Paulista se torna o lugar, a área, literalmente o mais relevante economicamente. O Oeste Paulista passa o Vale do Paraíba ali mais ou menos em 1870, quando essa região passa a ser mais lucrativa em relação à produtividade desse café. E aí isso se estende até 1930, com o Vargas chegando ao poder. Tá? Você vai ter esse Oeste Paulista usando uma mão de obra diferente. E aí você vai entender isso na aula de hoje, quando você prestar atenção nessa data aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse marrom clarinho aqui é o café vindo para o Oeste Paulista, ali Itu, Campinas, Limeira, Sorocaba. E nessa região aqui, ó, 1854 esse mapa representa. 1850 o Brasil vai ter uma mudança em relação às leis vinculadas à escravidão, que vai forçar a turma do Oeste Paulista a buscar mão de obra diversificada, ou seja, a ir atrás de trabalhadores livres. E o Brasil vai trazer muito imigrante nesse momento para suprir a falta de mão de obra por conta dessa expansão do café para o Oeste. Tudo bem? Por isso que a mão de obra predominante no Oeste Paulista era uma mão de obra de imigrantes livres, ok? Imigrantes. Você não vai falar assalariado, porque nem todos ganhavam salário por conta do sistema de imigração, mas a gente também vai ver isso melhor já já. E essa expansão para o Oeste dependia, obviamente, de um processo de expansão também das ferrovias. Seria virtualmente impossível você expandir rumo ao Oeste sem ferrovia. Cara, não dá para você ir para o Oeste se você não tiver ferrovia. É impossível. Não tem hipótese de você migrar para o Oeste sem essas ferrovias. Então você precisava, de qualquer jeito, dessas ferrovias. E aqui o mapa. Olha só, a ferrovia que você vai ter até 1870, só o canal roxinho aqui, ó. Jundiaí, São Paulo, Santos. A venda do café era feita por Santos, e aí você tinha o café passando por São Paulo pela Estação da Luz antes de descer. E em São Paulo acaba se tornando uma grande ramificação de todos os lugares. Ou seja, tudo que vem do interior de São Paulo, do Vale do Paraíba, vai acabar passando por São Paulo,
e aí da Luz descia para Santos. E isso fez com que a cidade de São Paulo ganhasse muita importância econômica por conta desse fluxo enorme de café que vinha de todas as regiões passando por ali, de tanta gente, tantos barões do café passando por São Paulo e tendo que dali descer para Santos. São Paulo acabou sendo um ponto de convergência desse fluxo do café, da riqueza produzida pelo café. Foi aí que a cidade de São Paulo começou a crescer e daí nunca mais parou. Tudo bem? Até então a cidade de São Paulo não era nada, não tinha nenhum peso a cidade que hoje é o grande polo, o grande carro-chefe, como os paulistas gostam de dizer, da economia nacional. Tudo bem? Só que como era o sistema de imigração? Como que funcionava a imigração para cá? Falei para você que o imigrante vinha e que nem todo mundo era assalariado. Qual era o processo de imigração? A imigração nesse momento era uma imigração vinda literalmente por europeus, porque o Brasil queria fazer uma política, apesar de não oficial, era essa política. Presta bem atenção, olha para mim, essa política de branqueamento que o Brasil adotava não era oficial, não se anunciava, mas era nítida. O Brasil ia buscar imigrantes lá na Europa. A gente podia trazer negros da África para cá livres, mas a elite brasileira achava que isso incentivaria os negros escravos a querer a liberdade. A gente podia trazer asiáticos, mas não, a gente foi na Europa buscar esses caras. A gente queria branco. A gente vai atrás dos mais brancos possíveis para tentar literalmente branquear o Brasil e tirar do Brasil as heranças raciais da miscigenação com negros e índios. O processo era trazer quem pudesse vir para cá, quem tivesse disposto a vir. E aí é claro que você vai atrás de pessoas que estão passando por dificuldades na Europa. E você vai encontrar lá na Europa alemães e italianos que estavam passando pelos processos de unificação das suas nações e muitos não queriam, nesse meio de guerra, de unificação, de troca de governo, de troca de estrutura econômica, de perda de terra, ficar no meio dessa bagunça. Muitos desses caras aceitam migrar para cá. E aí você tinha alguns modelos dessa imigração. O primeiro modelo era o chamado sistema de parceria, onde os donos da fazenda bancavam a imigração. Ou seja, o cara que era dono de uma terra, ele pagava para o imigrante sair lá da Europa e vir para cá. Esse cara então vai pagar a viagem e fala o seguinte: não se preocupa, você e a sua família podem vir, vocês estão com a viagem paga e vocês me pagam lá na frente num dado momento. Não se preocupa que em algum momento vocês vão poder me pagar. E era exatamente isso que acontecia. Os caras vinham de lá para cá e chegando aqui eles tinham uma dívida. Então eles literalmente ficavam presos à terra até pagar essa dívida da viagem. Só que esse sistema de parceria foi um fracasso porque muitos imigrantes eram enganados. Os caras falavam assim, ó, pode vir que aqui no Brasil a terra é fácil. Você vai chegar aqui e vai conseguir adquirir a sua terra muito fácil. É só trabalhar um pouquinho, você paga a dívida, depois você junta seu dinheiro e consegue a terra. E no fundo, o Brasil vai dar uma dificultada na aquisição de terras justamente com o engrossar desses imigrantes indo para cá, porque você não queria o imigrante conseguindo terra, você queria o imigrante servindo de mão de obra para substituir o escravo que faltava. Então você não quer que esse cara consiga terra fácil. E muitos caras não vão conseguir nem pagar as dívidas. Por quê? Porque o cara chegava aqui com uma dívida de uma viagem que era grande e ele ia ser parceiro do dono da fazenda, ou seja, parte da produção ali ia ser dele e a outra parte da produção, ou seja, uma outra porcentagem da produção, ia ficar com quem? Com o dono da fazenda. Então era meio a meio. Metade do lucro da venda do café ficava com os trabalhadores, metade com o dono da fazenda. Essa metade dos trabalhadores era dividida entre as famílias. Só que muitos caras, na verdade, não sabiam quanto eles iam lucrar, porque depende da venda do café. No momento que você vai vender, o preço que o café ia ser vendido na bolsa do café lá em Santos. Então você não tem esse controle prévio. Mais do que isso, com a expansão do café, você tem que tomar cuidado, porque quanto mais oferta de um produto, menor o preço. Só que a sua dívida com o senhor dono da fazenda é fixa. Então você talvez não pudesse pagar essa dívida, ficasse enroscado economicamente. E tem mais. Você ainda tem que pensar num outro fator. Que outro fator? Você tem que morar em algum lugar. Então você morava numa casa literalmente cedida pelo senhor na fazenda e você tinha que pagar o aluguel dessa casa lá na frente com parte da produção que você ia receber. Então você acumulava, além da dívida da viagem, um aluguel. Você recebia um roçado ali com a sua casa, só que você não conseguia plantar tudo que você ia consumir no roçado. Então parte do que você consumia você comprava na lojinha da fazenda. Como você não tinha dinheiro, você colocava uma conta, comprava fiado e ia acertar essa conta lá na frente quando você recebesse a produção. Você percebe que é muita coisa para debitar na hora que você vai receber o seu pagamento, na hora que você vai ter parte do lucro. E aí, meu amigo, muita gente acabava aumentando a dívida ao invés de diminuir na época de acertar as contas, porque você tinha que pagar parte da viagem, parte do aluguel, a dívida da lojinha, e o que você recebia às vezes não era suficiente nem para abater parte da dívida. Muitos caras percebiam que iam virar escravos.
Os alemães mesmo vão escrever cartas aqui no Brasil reclamando para o governo alemão. Tanto que o governo alemão, alguns dos estados da Alemanha, que ainda não existia, a Alemanha estava no processo de unificação, mas algumas das regiões alemãs vão começar a proibir a vinda de brasileiros para o Brasil nesse sistema de parceria, justamente para esses caras não serem enganados e lesados, sendo feitos como escravos. Tá? Esses caras ficavam presos a uma dívida que era impagável. Fora o fato do alemão não ser um cara que se adapte muito bem de cara ao Brasil por conta de questões de língua, que era muito diferente o alemão do português, uma língua que é germânica, outra língua que é latina, tem sons muito diferentes, são muito distintas. Você vai ter a questão religiosa, o alemão era protestante, o Brasil era um país oficialmente católico. Você vai ter a culinária, que o alemão não agrada muito a culinária dele, o brasileiro, e ele não se insere muito bem na culinária, nos hábitos alimentares brasileiros. Então você vai ter o tipo de vida, o brasileiro é um cara extrovertido, aberto, falastrão, o alemão um cara mais fechado, mais sisudo, mais introvertido, então dificultava muito esse contato. Tá? Os italianos já não têm esse problema. Os italianos já vinham para cá e estavam melhor. A língua é muito mais próxima, a religião é a mesma, a culinária foi muito mais assimilável para o brasileiro e para o italiano, em ambos os casos, na troca do italiano vindo para cá com a culinária dele e assimilando a nossa culinária na cultura dele. Você tem um italiano muito extrovertido, muito aberto, assim como boa parte dos brasileiros, então era muito mais fácil o contato. E o italiano não aceitava esse sistema de parceria onde ele era enganado. Muitos italianos não reclamavam para o governo da Itália, porque ele também não confiava no governo da Itália. Nesse sentido, o italiano é muito parecido com o brasileiro. Eles não confiam no governo, eles não acham que o governo vai resolver o problema deles. Então o italiano decidia resolver seu problema sozinho. Como que ele resolveu o problema sozinho? Muito simples, bem básico. Esse italiano ia resolver o problema sozinho fazendo o quê? Ele fugia da fazenda. Abandonava a fazenda, ia para uma outra região, migrava para outro lugar, rasgava o documento dele, falava que ele tinha outro nome, porque o que comprovava que ele era um pedaço de papel que ele recebia quando chegava no Brasil. Ele simplesmente rasgava aquilo numa outra região, falava que ele tinha um outro nome, que ele tinha perdido o documento, se registrava, sei lá, o cara chamava Giuseppe, de repente ele rasgava o documento, chegava com a família dele e se registrava como Francesco. O Giuseppe acabou de morrer, agora existe só um Francesco e aí você não tinha nem como cobrar a dívida desses caras. A parceria foi um modelo fracassado e foi substituído por um sistema chamado colonato, onde o governo de São Paulo e o governo federal vão começar a pensar como atrair imigrante sem gerar uma má visão do processo lá na Europa, ou seja, uma propaganda negativa por conta das mentiras. E aí se criou aqui, tá, por meio do governo, um grupo chamado SPI, Sociedade Promotora da Imigração, aqui, ó, o SPI. E esse grupo, o SPI, servia literalmente para que você tivesse a vinda de imigrantes lá da Europa para cá, prometendo para eles que eles chegariam aqui sem dívida, ou seja, que a viagem para cá seria paga pelo governo, ou o governo do estado de São Paulo, ou o governo federal. Esses caras viriam sem dívida. Esses caras que chegavam em São Paulo, chegavam em Santos, de Santos eles subiam para o que hoje é o Museu do Imigrante, na época era a estalagem do imigrante no Brás, ficavam lá esperando um contrato. Eles só saíam da estalagem com um contrato assinado, e nesse contrato de colonato se definia que parte do lucro deles ia vir com a produtividade, mas que a outra parte viria por um salário fixo. Assim, esse cara não teria dívida nenhuma, nem com aluguel, nem com lojinha, nem com nada, e ficaria mais fácil dele controlar as próprias finanças. Tudo bem? O sistema de colonato já foi mais bem sucedido nesse processo. Só que você tinha ainda um outro tipo de imigração, que era a imigração que acontecia muito para o sul do Brasil, que é uma imigração que não tem muito a ver com o café, que é a imigração chamada de subvencionada, que era o governo federal pagando a vinda de imigrantes para colocar nas áreas que estavam desocupadas, nas áreas de fronteira, principalmente despovoadas. Porque ali, muito no sul, no oeste do Santa Catarina e do estado do Rio Grande do Sul, você tinha ali uma briga por fronteira entre argentinos, brasileiros e uruguaios. Então o Brasil precisava ocupar aquela região e vai mandar esses caras para lá para poder ocupar isso. O governo paga, solta esses imigrantes lá e fala, vive. Ele não queria saber de nada, soltava o cara lá e falava assim, vive, pode viver como você quiser. Tanto que você tem uma tradição muito grande de cidades a oeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com tradições muito fortes enraizadas na cultura alemã e italiana. Por quê? Porque esses caras basicamente viviam, como eles viviam na Europa, aqui, sem interferência do governo brasileiro. Na época do Vargas, em 1930, você tinha cidades no sul do Brasil que não falavam português, que não falavam nada de português porque nunca precisaram. E o Vargas, lá na frente, vai proibir e obrigar o uso da língua portuguesa, porque os caras literalmente viviam como se fossem ainda europeus vivendo na Europa. Aqui, ó, a imagem desses caras vindo aqui para o Brasil, chegando aqui e tentando a sorte nas terras brasileiras.
Tudo bem? Beleza? E aí você vai ter que entender que todo esse processo do café, da imigração, está vinculado também a uma outra tentativa brasileira de desenvolver outro setor da economia, que era o setor industrial. O Brasil queria desenvolver a indústria, porque você está falando do século XIX. Meados do século XIX, você já está entrando na segunda revolução industrial, num momento onde você tem a Europa vivendo na indústria há mais de 100 anos e vendo os lucros e os frutos dessa indústria. Então o Brasil tenta entrar nesse jogo. Aproveitando o dinheiro que o café gerava, muitos caras tentaram investir aqui e colocaram uma certa pressão no governo brasileiro. E aí o governo brasileiro vai tomar algumas medidas econômicas. A primeira é a chamada Tarifa Alves Branco. O ministro das Finanças na época, o Manuel do Alves Branco, ele chegou para o Dom Pedro e falou assim, ó, Dom Pedro, para a gente desenvolver a indústria, a gente precisa se proteger. A gente não tem como competir com os produtos ingleses que pagam taxas baixíssimas para entrar no Brasil. A Inglaterra ainda tinha taxas alfandegárias favoráveis, aqueles 15%, lá da época da abertura dos portos e dos tratados de 1810. Esses tratados tinham sido renovados no reconhecimento da independência e estavam valendo. E aí, meu amigo, é absurdo a gente pensar em desenvolver uma indústria quando um produto inglês entra aqui com taxas de 15%. Era um produto bom e barato. Não dava para o Brasil começar uma indústria para competir com a melhor indústria do mundo. Então, para a gente proteger a indústria nacional, a gente precisava criar alíquotas alfandegárias diferenciadas. E aí a tarifa Alves Branco fez exatamente isso. Aumentou as alíquotas alfandegárias, tirando elas de 15% para 30% a 60%. Ou seja, os produtos britânicos que chegavam aqui, eles iam pagar de 30% a 60%. 30% para os produtos que tivessem uma utilidade muito grande e não tivessem similar no Brasil, e 60% para os produtos que tivessem algum produto similar produzido aqui. Ou seja, se você era um cara que tinha um mercadinho e trazia um produto da Inglaterra, você ia pagar de 15% para 30%, mesmo que esse produto não fosse produzido no Brasil. Você estava dobrando o imposto. Mas se você fosse um cara que tivesse que vender um produto inglês que tivesse fabricação similar de alguma coisa no Brasil, você ia pagar 60%, que era 4 vezes mais. Obviamente os comerciantes vão ficar muito irritados, vão ficar muito chateados com isso. Mas o Brasil nesse momento vai ter um pequeno surto industrial. Vai ter gente que vai tentar aproveitar esse gap aí, esse vácuo que ficou de produtos ingleses que ficam mais caros, para crescer na economia nacional. E vai ter um cara que vai ser um grande exemplo disso, um cara chamado Barão de Mauá, que a gente já vê melhor daqui a pouquinho. Tudo bem? Só que a Inglaterra ficou bem chateada com essa tarifa e um ano depois vai reagir. Em 1845, criando uma lei chamada Bill Aberdeen. O Bill Aberdeen literalmente era uma reação inglesa a Alves Branco. Também não é só isso. A Inglaterra já vinha discutindo a questão de acabar com o tráfico negreiro há muito tempo. No reconhecimento da independência brasileira, quando a Inglaterra emprestou os 2 milhões para o Brasil e aceitou que o Brasil ficasse devendo, uma das condições era renovar os acordos alfandegários, que são as taxas preferenciais, e a outra condição era o Brasil discutir o fim da escravidão. Por que a Inglaterra tinha interesse nisso? Porque a Inglaterra queria mercado consumidor, escravo não ganha salário. Mas não era só isso. Essa lei também serve para a Inglaterra cutucar o Brasil por conta da Alves Branco, cutucar os Estados Unidos, que era a antiga metrópole, também era um país escravocrata que ia ser prejudicado com isso, e, além de tudo, ter os seus interesses na África já mais atendidos, porque os ingleses já estavam começando a olhar para a África como uma área a ser explorada. Era o prenúncio do que vai ser chamado de neocolonialismo. E esses caras não queriam os negros saindo de lá, onde eles seriam mão de obra barata, para vir para a América, para não ser consumidor. Então a Inglaterra vai pôr uma mega pressão em cima disso e vai baixar um decreto, o Bill Aberdeen, onde a Inglaterra proibia o tráfico negreiro no Oceano Atlântico. Aí você fala para mim, professor, a Inglaterra não pode fazer isso. Cara, quem é que vai falar para a Inglaterra que ela não pode fazer isso? Quem é que vai falar para a Inglaterra, a chamada Rainha dos Mares, que ela não pode fechar o mar? Fala para mim, olha no fundo do meu olho e fala para mim, quem é que vai falar para a Inglaterra, você não pode fazer isso? Não dá para fazer isso. Ninguém vai ter coragem. E aí a Inglaterra vai pôr um decreto. É uma ameaça. Muita gente no Brasil acha, eles não vão fechar o mar. Mas, por via das dúvidas, vamos trazer o máximo de escravo possível para fazer uma reserva de mercado. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha a tabela que aparece aqui da importação de escravos entre 1842 e 56. Dá uma olhada. A Bill Aberdeen 45, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. 42, 17 mil. 43, 19 mil. 44, 22 mil, quase 23. 45, quando acontece a Bill Aberdeen, 19 mil. Beleza, até aqui tem uma média meio similar. Olha 46, 50 mil. 2 vezes e meia mais. Olha 47, 56 mil.
Olha 48, 60 mil, 3 vezes mais. Então, a Bill Abed, em vez de diminuir o tráfico negreiro, aumentou, porque os donos de escravos no Brasil ficaram com medo de não chegar mais escravo. Então, eles foram comprando muito, muito, muito para aumentar uma reserva aqui. E aí, 49, 54 mil. Até que em 50, a pressão inglesa começou a ser muito mais séria. A Inglaterra começou a colocar navios no oceano e afundar navios negreiros mesmo. Afundar o navio no meio do mar, para se fazer levar a sério. Ou seja, vocês estão achando que é brincadeira a lei? Eu estou falando de verdade. Isso é válido, eu não vou tolerar. E aí o tráfico ficou muito caro, porque você ainda conseguia trazer escravo para a América, mas o risco era muito grande e os traficantes cobravam muito. E aí, em 1850, o Brasil vai começar a atender essas pressões e a mexer nas questões da escravidão. A primeira lei que o Brasil vai fazer é a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, aonde a gente vai trabalhar literalmente um ponto muito inteligente. O Dom Pedro II, ele não vai acabar com a escravidão. A Lei Eusébio de Queiroz determina o fim do tráfico negreiro. E você pode ver, ó, em 1850 o tráfico cai para 23 mil, e aí, ó, 51, 3 mil, 52, 700, e dali para frente, ó, 128 em média cada ano, ou seja, quase nulo. Você ainda tinha o tráfico, que era uma coisa de contrabando, fora da lei, mas era minoria. E esses caras, literalmente, vão fazer esse tráfico a custa de muito sacrifício, o preço de um escravo era muito caro, então não valia a pena você manter em larga escala a escravidão. A Lei Eusébio de Queiroz proibia oficialmente a chegada de qualquer navio negreiro em porto brasileiro, acabou, não podia mais. E ela foi válida. O Dom Pedro foi muito inteligente porque com isso ele amenizava as pressões da Inglaterra, mas ao mesmo tempo não desagradava a elite escravocrata, porque ele vai falar o seguinte: eu não posso acabar com a escravidão. Se eu acabar com a escravidão, eu não vou ter mão de obra para o café. Então eu preciso ter um tempo de transição, onde eu estou trazendo imigrante para cá e substituindo a mão de obra escrava. E essa transição foi uma forma que ele teve de ganhar tempo aí e não mexer nessa questão escravista. Ele sabia que mexer nisso era um grave problema que levaria ele a ter sérias dores de cabeça se ele afetasse, se ele tirasse isso de uma vez só. Então ele evita mexer nisso. Tudo bem? Uma outra questão aí é a Lei de Terras, que foi criada no mesmo ano, 2 semanas depois da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Porque se eu não trago mais escravos, se eu acabei com o tráfico negreiro e eu vou ampliar a vinda de imigrante para cá, eu não quero que esse imigrante tenha terra fácil. Até então no Brasil era muito simples ter terra. Você podia ocupar uma terra e falar que a terra era sua. Nesse momento, então, o que vai acontecer? Você vai ter uma lei, que é a Lei de Terras, de 1850, que vai dificultar o acesso às terras, porque a partir desse momento, para você ter terras, você era obrigado a pagar por elas, a registrar elas no cartório. Isso valia inclusive para quem já era dono de terra, que foi uma forma de ferrar todos os imigrantes que iam chegar e não iam ter como ocupar uma terra e falar que era deles, eles iam ter que trabalhar bastante para conseguir dinheiro, e também de prejudicar pequenos proprietários que não tinham como registrar suas terras e passavam a ter essas terras possivelmente expostas à tomada, porque se não tinha registro, você não era realmente o dono legítimo da terra. Você tinha que legalizar essa propriedade. Tudo bem? Acabou começando um processo aí no Brasil, que era o processo de grilagem, de muito cara falsificando o documento para simplesmente falar que já tinha feito o registro. Essa era a grande questão. Tudo bem? Você também vai ter aqui uma tarifa, que é a última feita em 1860, chamada Tarifa Silva Ferraz. E aí, presta atenção nessa tarifa. Ela, de certa forma, vai mostrar que o Brasil não tinha, com a tarifa Alves Branco, conseguido criar tudo que ele precisava de infraestrutura e que faltavam algumas coisas. No fundo, a tarifa Silva Ferraz ela vai ser feita para diminuir a alíquota alfandegária em cima de alguns produtos essenciais. Só que isso acabou prejudicando os caras que tinham investido dinheiro na dinamização e no processo de industrialização do Brasil. Vai ter muita gente que vai se dar mal por conta dessa tarifa Silva Ferraz, porque vai tirar aquela proteção que esses caras tinham frente aos produtos ingleses. E o maior exemplo disso é o grande caso da tentativa de desenvolvimento econômico do Brasil, um cara chamado Irineu Evangelista de Souza, ou conhecido como Barão de Mauá. O Barão de Mauá, que vai estabelecer uma era no Brasil, a Era Mauá, esse cara foi um grande visionário, ele tentou investir no Brasil. Olha só, esse senhor aqui, ó, Irineu Evangelista de Souza, condecorado com medalhas, foi um grande investidor. Esse cara ousou pegar o dinheiro dele para investir após a tarifa Alves Branco. Ele falou, opa, agora eu tenho proteção. Se eu tenho proteção, eu posso investir em setores estratégicos. Ele era um cara que cresceu trabalhando numa loja chamada Carruthers, e ele aprendeu nessa loja todo um processo de administração muito esquematizado no modelo inglês. Então ele era um cara, um visionário mesmo dos comércios. Era um cara que vivia naquele capitalismo nos moldes europeus. E ele vai pegar o dinheiro que ele tinha juntado trabalhando ali e vai começar a investir. Ele vai investir em alguns setores bem essenciais. Transporte, com o projeto de construção de ferrovias, metalurgia,
criando ali pequenas metalúrgicas e siderúrgicas para fazer um processo de siderurgia pequeno, mas que abastecia as necessidades dele. Comunicação, fazendo o investimento no cabeamento de cabos de telégrafo no Brasil inteiro. Os cabos de telégrafo dele são fundamentais para o Brasil ter comunicação durante a Guerra do Paraguai. Ele tentou, inclusive, fazer um cabeamento do Brasil até a Europa, com um cabo subatlântico, suboceânico, que o cabo dele foi roubado e aí não deu certo o projeto. Ele também investia em iluminação. A iluminação noturna no Rio de Janeiro era feita por postes a gás. A companhia de gás era dele. E ele investiu em bancos, ele abriu bancos para cuidar dos investimentos do dinheiro dele, e esses bancos cresceram tanto que se tornaram bancos comerciais, que tinham conta de pessoas. O Banco Mauá foi tão grande, tão relevante, que ele chegou a ter filial em Paris, em Londres, em Nova York, em Montevideo e em Buenos Aires, só para você entender como era um banco que estava crescendo. O Mauá era o símbolo do cara que estava prosperando graças ao trabalho e à chance que o Brasil estava dando dessas pessoas que queriam investir no desenvolvimento nacional. Só que o Mauá vai quebrar a cara por conta da tarifa Seymour-Ferraz, porque essa tarifa é decretada no momento que ele está investindo nas ferrovias. E aí vai ter muito produto inglês que vai entrar mais barato e vai começar a quebrar os negócios desse cara. Esse cara chegou a pedir empréstimo por Banco do Brasil, que negou auxílio financeiro para ele conseguir suprir as dificuldades econômicas. E esse cara vai ficar sem apoio do governo à deriva. O governo literalmente não vai ajudar o maior visionário da época no projeto de tentativa de industrializar o Brasil. Esse cara vai acabar falindo, porque ele foi perdendo a condição financeira, as empresas dele tiveram que ser entregues para quitar as dívidas. Esse cara foi falindo, até que ele acabou decretando falência num processo que se arrastou de 1878 a 81. Esse cara vai morrer falido. Esse cara chegou a ter mais dinheiro no auge. Tá? Diziam que as empresas dele somadas tinham mais dinheiro que todo o resto da economia brasileira. Esse cara faliu. Só para você ver como investir na economia brasileira é muito difícil. Esse cara faliu por conta das ferrovias, principalmente, que acabaram recebendo a concorrência de ferrovias de companhias inglesas e norte-americanas que queriam investir no Brasil. E esse cara que tinha investido muito dinheiro, penhorado as suas empresas nesse projeto, acabou quebrando por conta da concorrência e da falta de proteção do governo brasileiro. Só que mesmo com a quebra do Mauá, as indústrias do Brasil acabaram tendo alguma semente brotando, ou seja, algumas sementinhas começaram a dar frutos. Indústria têxtil principalmente, comunicação em pequena escala e transporte ferroviário, até por conta do café. Então você vai ter o Brasil ali começando a ter um protótipo, um embriãozinho de algumas indústrias, tá? E isso vai levar ao desenvolvimento de algumas transformações. Por exemplo, a área urbana brasileira começa a crescer e a ter importância. Foi aí que as cidades passaram a ter mais relevância que as áreas no campo. Foi aí que a cidade de São Paulo dá um salto, como eu te falei, por conta do dinheiro que circulava aqui. Dá uma olhadinha aqui no cenário de São Paulo, aqui nesse cartão postal que você tem, São Paulo em 1850. Olha só, com trens passando ali, mas São Paulo é uma cidade muito pequena ao fundo. E olha só São Paulo em 1900. Olha só o centro de São Paulo, com cara de cidade já europeia, com os bons passando no meio da rua, ou seja, já é uma situação diferente. São Paulo já tem um polo de atração econômica muito grande. Os cafeicultores começam a querer morar em São Paulo, e aí você vai ter a riqueza desses barões do café concentradas no centro antigo e subindo em direção ao espigão da Paulista, da área baixa do Vale do Angabaú, subindo na geografia, no relevo paulistano, até o espigão onde você vai criar a Avenida Paulista no futuro, com os casarões dos dois lados dos famosos barões do café, que ficavam ali como símbolo do seu poder, que não queriam mais morar nas fazendas do interior, que vinham morar na cidade de São Paulo, porque achavam que era um lugar mais fácil de chegar a Santos, por conta dos trens, e no interior. Então São Paulo passa a ser um meio termo, e por conta desse dinheiro dos barões que vêm morar aqui, você vai ter um grande desenvolvimento urbano, que vai começar a mudar a cara do Brasil e da economia. Mas isso aí, meu amigo, a gente só vai sentir depois da República Velha estar em andamento, ou seja, com a República Velha já funcionando. E antes da República, você ainda vai ter a proclamação da República. Você tem que entender que o Brasil vai ter alguns fatores que vão acabar com o segundo reinado, que vão derrubar o Império. Mas esse assunto de queda do Império, proclamação da República e mudanças no Brasil é um papo para um outro encontro, para uma outra aula, beleza? Espero ter sido claro com vocês. Um grande abraço
Até mais.